Olá, queridos amigos, irmãos, estamos aí para a segunda parte do vídeo que eu comecei e pois o sábado passado eu não consegui postar o vídeo, postei no meio da semana e vamos continuar esse estudo que a gente veio até essa parte sobre Caim, né? Saiu Caim diante de face do Senhor e habitou na terra de Nod, da banda do Oriente do Éden. Nós viemos até aqui. Está em Gênesis 4, 8, 16. O sétimo mandamento. Portanto, deixou o varão o seu pai e a sua mãe e apegar-se a sua mulher, e será ambos uma carne. Está em Gênesis 2, versículo 24. O 10º mandamento. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedo senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como paz faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus. Está em Gênesis 39, versículo 9. Qual a postura de Jesus em relação à lei? Que isso é o nosso Salvador Jesus Cristo falando, hein? Se guardares os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai. Jesus falando do Pai. Até Jesus guardou os mandamentos. E permaneço no seu amor. Está em João 15, versículo 10. Jesus guardava a lei e nos convida a fazer o mesmo. Quem obedecer e permanecer no amor de Deus, a Bíblia afirma assim: a lei é santa e os mandamentos santos, justo e bom. Está em Romanos 7, versículo 12. Mas a lei não foi abolida na cruz. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim aborgar, deve ser abolir, né? Mas cumprir. Jesus veio cumprir, ele não veio para abolir a lei. Porque em verdade vos digo que até que os céu e a terra passe, nem o jota nem o tio se omite da lei, sem que tudo seja cumprido. Na escrita hebraica de lá daquele tempo não existia jota nem tio, mas aí é a fórmula que foi colocada para a gente poder entender. Isso não é para colocando, porque não existia realmente.
Vamos continuar. Se os 10 mandamentos tivessem sido abolidos na cruz, Jesus estaria em contradição, pois os versos acima apresentados, o caráter eterno e imutável da lei, Jesus veio cumprir a lei, sentindo de obedecer. Na verdade, ele o ampliou no Sermão da Montanha. Alguns de vocês já leram o Sermão da Montanha, onde foi feito o milagre dos pães e dos peixes que todo mundo comeram? O Sermão da Montanha é simplesmente as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que chora, porque será consolado. Bem-aventurados humildes de coração, porque verão a Deus. E assim por diante. Este é o Sermão da Montanha. A compreensão da lei citada, o sexto e o sétimo mandamento, houve que foi dito os antigos: não matará, mas qualquer que matar será réu de juiz, e qualquer que disser ao seu irmão, raça será réu, do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Ouviste que foi dito, os antigos, não cometam adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está em Mateus 5, 21, 22, 27 e 28. Deus não muda. Todas boas dádivas e todo o dom é perfeito. Vem do alto, descendo do Pai, da luz, em que não há mudança, nem sombra de variação. Tiago 1:17. Porque o Senhor não mudou, por isso vós, o filho de Jacó, não sois consumido. Em Malaquias 3, versículo 6. E não permaneçam e não permite mudança em sua palavra, porque testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ela as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará
a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Está em Apocalipse 22, verso 18 e 19. Qual é o propósito da lei? Que diremos, pois? A lei... Que diremos, pois? A lei e a lei pecar? De modo nenhum, mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás, não desejar, né? Não cobiçar, ficar... Está em Romanos 7, versículo 7. Qualquer que cometer o pecado também comete a iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Está em 1 João 3, versículo 4. De maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Está em Gálatas 3, versículo 24. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simplices. Está em Salmos 19, verso 7. E andeis em liberdade, pois busqueis os teus preceitos. Salmo 119, verso 45. Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Bem fazeis. Está em Tiago 2, versículo 8. O objetivo da lei é mostrar a nossa condição pecaminosa. Uma vez que reconhecemos nosso pecado, podemos ir ao nosso advogado, Jesus Cristo, que nos perdoa e nos limpa se confessarmos. Lembra que eu falei no outro vídeo? Quem salvou o pecador? Quem Deus mandou o seu próprio filho, que era Jesus humano, Jesus humano. Depois, quando ele foi batizado, foi o divino humano, quando ele morreu na cruz, que ele ressuscitou. Ele é o nosso advogado. E ele está julgando a cada um de nós. Aqueles que já morreram já está selado, porque, como foi dito no último vídeo, não nesse de hoje, esse eu estou fazendo o segundo hoje, mas o anterior, que eu não consegui postar no sábado passado, que falava com respeito à alma, se a gente tem alma ou a gente é uma alma vivente. Que a gente é uma alma vivente, a gente morre, o fôlego de vida, é só tirar o fôlego de vida.
o sopro, a alma significa sopro, vento. Pode olhar no dicionário, você vai achar lá o que significa a palavra alma. Pois é, e o nosso advogado Jesus Cristo, que nos perdoou e nos limpou. Se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. Por isso Paulo fala que o fim da lei, ou seja, a finalidade da lei de Cristo, porque o fim da lei de Cristo, para justificar que todos aqueles que nele crê, está em Romanos 10, versículo 4. Ela conduz a Cristo assim como um espelho, revela ao sujeito seu rosto, mas não limpa também a lei. Mostra a necessidade de mandamentos. A lei mostra a necessidade de purificação. Pois pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De mandamento, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça também, né? A gente está embaixo da lei e da graça de Deus, porque Ele morreu, era para nós todos estávamos condenados à morte. Jesus mandou seu Filho amado para morrer em nosso lugar, carregou o pecado de todo mundo. Basta aceitar os mandamentos de Deus e seguir os passos de Cristo. Jesus Cristo. A lei, mas debaixo da graça, de modo nenhum. Romanos 6,16. Não adianta. Jesus Cristo, quando morreu na cruz, não aboliu a lei. Não aboliu a lei. Por outro lado, a obediência é uma prova que estamos salvos em Jesus. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Nele não está a verdade. 1 João 2, versículo 4. Que constatação, deve ser contestação fez Jesus sobre o comportamento de muitas pessoas que relação à lei. E ele respondeu, disse-lhe, bem profetizou Isaías acerca do vosso hipócritas, como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim.
em vão, porém me honra ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens, porque deixa os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavrador lava dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhante a essas, e dizei-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes, e a vossa tradição. Está em Marcos 7, versículos 6, 9. Jesus cita o profeta Isaías ao repreender o comportamento das pessoas que em seu tempo seguiam os ensinos e tradições humanas, contrária aos ensinos hoje. Não é muito diferente diante disso. Precisamos atento ao conselho bíblico, mais importante a obedecer a Deus do que aos homens. Atos dos Apóstolos 5, versículo 29. Por que guardar somente uma parte da lei? Porque qualquer que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Está em Tiago 2, versículo 10. Interessante, né, gente? Cadê? Se tropeçar, guarda a lei toda, se tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Tá tão claro aí, porque são os 4 primeiros mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, e assim por diante. Chegando no 4º mandamento: lembra-te do dia do sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, pois o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem o estrangeiro que está debaixo de suas portas. Porque em 6 dias fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E no 7º dia descansou, abençoou e santificou o dia de sábado. Nós estamos passando uma situação extremamente difícil. Extremamente difícil. Uma doença muito forte, uma epidemia mundial, não posso falar direito. É uma doença terrível. Quantas pessoas já se foram, né? Perderam seu fôlego de vida, né? É o começo, gente. Vamos alertar. Tem gente que está esperando melhora, não vai ter melhora. Vai ter aparentemente terá melhora, mas não vai ter mais não. Nós estamos chegando no fim. Nós temos que cuidar do templo do Espírito de Deus, que somos nós.
nós fomos feitos por nosso Deus, nosso Deus, Jeová, né? E já que foi pecado lá no começo, lá no Éden, foi comido o fruto do bem e do mal, né? O fruto que não era para ser comido, o pecado entrou na terra. E Deus, na sua infinita bondade, enviou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar, para carregar o pecado. Ele carregou o pecado de toda a humanidade. Basta aceitar e guardar os mandamentos de Deus e seguir aos passos do nosso Salvador Jesus Cristo, que ele deixou exemplos aí. A gente tem que buscar seguir a ele. Igual a ele jamais conseguiremos como seres humanos, né, aqui. Mas é isso que eu gostaria de passar hoje para vocês, agradecer e peço que realmente, ao ver esse vídeo, reflita e vai, porque eu falei passagem por passagem, onde está tudo isso que foi dito por mim, para você ter certeza, porque tem a igreja mãe que já pegou o dia que era o dia de descanso, desde o Éden, pegou o dia de descanso, que era o sábado, e no paganismo eles adoravam o sol. Em inglês, Sunday, adorar o sol, Deus Sol. Mitra, Nimrod, é o mesmo. Semiramis, rainha do céu. Ainda eu vou falar com respeito à rainha do céu, que esse pessoal acha que é a mãe de Deus. A mãe de Deus está no túmulo e foi tirado o seu fôlego de vida. Ela já foi e ela não está intercedendo por ninguém. Ela foi uma mulher abençoada, ela que gerou o nosso Salvador Jesus Cristo. Mas ela morreu, foi enterrada, do pó veio, ao pó voltou. E assim, gente, busca examinar as Escrituras, porque delas terás o reino dos céus. Se você botar em prática a sua vida, pode ter certeza. E aqui quem está falando é um que até de Deus desacreditou. Mas por quê? Porque Deus me deu livre-arbítrio, livre escolha. Eu bebi que nem um condenado, fiz coisa que não devia, e hoje eu estou aqui, limpo e em busca cada dia mais, o cabreiro em busca da verdade para passar para vocês. Por que eu não falo o meu nome? Porque o que importa é Deus. Eu sou muito pequenininho, o cabreiro aqui, não tem que ser levantado para cima. Ou o cara falou, eu procurei, olhei, é verdade. Não. Eu tenho que buscar a humildade, que é o seguinte, porque toda honra e toda glória é do nosso Deus e o nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu vou encerrar por aqui, gente, agradecendo, e a semana que vem, se assim o nosso Criador dos céus e da terra, e de tudo que há, e de seu Filho que foi morto na cruz para carregar o pecado de todos nós,
Se aceitarmos, eu voltarei sábado ao pôr do sol, na sexta-feira, chegando ao pôr do sol, para fazer novos estudos para vocês buscarem. Busque, peça sabedoria. Quando eu comecei a ler a Bíblia, depois de ter passado muitos anos, eu voltei a ler a Bíblia, ficou um vazio quando eu parei com a bebida, com o cigarro, e eu busquei refúgio na Bíblia. E a cada dia eu consigo ver mais e mais que Jesus está próximo a voltar para levar as pessoas que estão preparadas. Prepara cada dia, esteja preparado sempre. Trabalhe nos dias certos, tem 6 dias, do domingo à sexta-feira. No sábado é o dia do Senhor. Você pode ajudar a tirar um cavalo do buraco, aí você não está fazendo nada por si, mas sim pelos outros. Você pode levar alguém doente no hospital, você vai estar ajudando uma pessoa, porque o sábado é para nós adorarmos a Deus, e Ele, como Ele gosta, a gente ajudar o nosso próximo. Que Deus abençoe a todos, e na próxima semana, se Deus permitir, estaremos de volta. Até a próxima. Tchau.